quem causar acidente vai ter que ressarcir INSS. E se não tiver o dinheiro na hora, o acerto será no futuro. Parece que agora a coisa começa a pegar para valer. Um exemplo: em seu carro você atropela uma pessoa e você está errado, que fica internada com ferimentos. O custo do tratamento do INSS, no entanto, agora vai recair no causador do acidente, que vai ter que restituir a previdência. Aí você me pergunta, mas se o cara não tem o dinheiro na hora que ele tiver que fazer algum acerto com o INSS, principalmente sua aposentadoria, parece que vem aí alguma coisa descontando mensalmente, já é uma aposentadoria enorme, né? Descontando, mas eu acho que, sabe, eu acho que tem um determinado fundamento, porque as pessoas vão ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque vão ter que se responsabilizar porque hoje, por exemplo, Luiz, eu tô aqui, eu atropelo uma pessoa, tá certo ou não? Se ela vai ser internada, eu não vou pagar nada ao hospital. Eu posso até ser condenado por erro, tal, uma indenização tal, mas o INSS paga todo o custo e você não tem compromisso nenhum com o INSS, porque supostamente você já paga o INSS para isso. Agora o INSS diz que não, que vai recorrer e vai realmente tentar punir aquele que é o atropelante, aquele que é o causador de um acidente. Conta a história, Nancy. Olha, Madalena, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vai cobrar dos motoristas que provocarem acidentes de trânsito os benefícios previdenciários pagos às vítimas que tiveram de se afastar do trabalho. Segundo o procurador-geral do INSS, o Alessandro Stefanuto, o órgão já está investigando alguns casos e, se for comprovado o dolo, entrará com ações regressivas na justiça para pedir o ressarcimento dos valores pagos. Por exemplo, se um motorista bebeu e atropelou uma pessoa e a vítima ficou afastada do trabalho por mais de 15 dias, o INSS poderá processar quem provocou o acidente e cobrar o valor gasto pela Previdência Social. Quando ocorrer um ato doloso, se for possível, vamos tentar receber o recurso de volta. A sociedade não tem de arcar com isso. Só tenho aqui um exemplo, né, de que mais 1.300 ações já foram ajuizadas contra empresas com altos índices de acidente de trabalho. E o INSS ele já conseguiu procedência em 95% dos casos. Porque a gente, né, percebe que hoje um tratamento, por exemplo, uma pessoa acidentada custa muito caro, tá certo? E o INSS ele acaba, vamos dizer, cobrindo todo esse custo em função da irresponsabilidade de determinados motoristas, que embriagado atropela, que embriagado causa um acidente e a pessoa às vezes fica internada aí 3, 4, 5 meses e o INSS pagando tudo. Tá certo ou não? Como foi o caso, por exemplo, daquela mocinha que foi arrastada por um moço que está preso hoje, tá certo? E certamente não está nem trabalhando. Agora, ele não deveria, nesse caso aí, além de ser preso, tá certo, ainda ressarcir o INSS pelo dano causado, pelo custo, porque todos nós pagamos, né, pela responsabilidade dele. Na verdade essa é uma questão bastante técnica, né? Quase que precisa do parecer daqui a pouco do Supremo para determinar se isso é legal ou não, porque na verdade a própria Constituição do INSS nasceu para isso justamente, né? Um fundo criado, né, em que a sociedade compartilha aí da sua parte nesse fundo justamente para esses momentos, né? Agora, se a própria pessoa estiver obrigada a pagar pelos danos que ela causa a terceiros, ou a empresa pagar por acidente de trabalho, por exemplo, o fundo perde completamente seu sentido. Então, talvez constitucionalmente, eu não sei se encontrará um embasamento para isso. Porque eu li também, viu, Luiz, algumas complementações dessa matéria e dizem que quando foi criado o fundo, tá certo, na década, por Getúlio Vargas, né? Na época que, um pouquinho depois de Getúlio Vargas, nos anos 40, 50, né? E na verdade, naquele tempo não existiam tantos acidentes como ocorre hoje. Quer dizer, a configuração é outra, a realidade é outra. Por outro lado, né? não existiam tantas pessoas contribuindo como existiam também, hoje. Mas tem uma coisa, né? Mas é que, na verdade, existem muito mais acidentes hoje do que pessoas contribuem. Porque um acidente, uma pessoa contribui aí com R$20. Um acidente custa 20 mil. Então, a diferença é muito grande. Então, tudo isso tem que ser visto com muito critério. Porque isso está acontecendo, não é porque o INSS quer. É porque o INSS não está tendo condições de manter a sua estrutura em pé. Evidente, né? E a continuar da forma que está, em muito pouco tempo. E você quer saber de uma coisa? Nós não vamos ter mais, o INSS não vai ter mais de onde tirar tanto dinheiro. E você quer saber de uma coisa, Nancy? Tomara que isso tenha o apoio de todos aqueles que... E nós já dissemos isso, até em outras palavras, dissemos isso quantas vezes no programa, né? Quando acontece um acidente, tira o carro do camarada, tira o carro do bêbado, faça ele vender para ele ressarcir a vítima ou ressarcir o próprio INSS, no caso. Eu acho que só assim as pessoas começam a pensar um pouquinho mais antes de cometer tem que qualquer perder bobeira. Alguma coisa, mas lógico, perder na hora. Porque essa história tem que doer, diz, né? tem que doer em algum lugar. É muita irresponsabilidade, uma coisa assim assustadora. Nos Estados Unidos tudo é ressarcido pelo cidadão.